Olá, pessoas. Eu e você, amiga. Quer começar? Quer puxar aí? Não, eu sempre falo hello enquanto você está falando alguma coisa tradicional. Então tá bom. Nessa tradição, iniciamos após um longuíssimo inverno, que dessa vez a Nossa, tem muito gente tempo. tem, Muito Hibernaram. amiga. tempo, né? Rolaram os feriados, rolaram umas mudanças, rolaram umas viroses, rolaram umas coisas. E E, aí, mesmo nos 15 em 15 dias, nem assim conseguimos é, resistir às vezes bravamente vai à ser nossa difícil, né? consistência. Às vezes precisa Mas, ser difícil. para condecorar a nossa volta, a gente fez o quê? Trouxe a Dona Bia, que há muito tempo não nos visitava aqui neste podcast. Muito mesmo. Saudades. Muitas saudades. E aí é isso, entendeu? Vamos ter um episódio especial, bonito, cheio de sorrisos de Dona Beatriz, para falar de um tema pouco polêmico. Acho que não é polêmico, não. Acho que todo mundo vai concordar com a gente, porque eu não sei como concordar. Quer dizer, não sei. Não sei. Existem pessoas, e também Bia falou que vai puxar lados da moeda, então vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou dizer que existem contextos. Ah, sim, sempre tem contexto para qualquer coisa, até para Sempre tem um pano para a gente passar. Pro caos. Holocausto tem contexto. Ai, que horror. Mas tá na época de Ai, contexto, cara. A gente já começou bem. Isa. É contexto, amiga. Bem, antes da gente iniciar, só para contextualizar, falando em contexto, só para contextualizar vocês do episódio de hoje, se você não leu o título, não viu a thumb, você está aqui de gaiato no navio, a gente vai falar sobre um tropo muito interessante, só que não, que é o homem de família, só que não, mas que está tão dominado pelo seu trabalho e pelos seus desejos, que não liga tanto assim para aquela da família que ele teoricamente ajudou a construir, só que não. Basicamente esse tropo que a gente vai falar na ficção, na narrativa. Ficou bem redondinho, assim. Redondinho, esse aí. E antes de iniciarmos, temos avisos, né? Se você está nos vendo e ouvindo via YouTube, você já sabe o que fazer. Você vai dar o quê? Aquela curtida, você vai compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho que é um ótimo homem de família, só que não, ou com aquela sua amiguinha que está tendo um crush por alguém que pode, um potencial homem de família, só que não. Ou você vai compartilhar só com alguém que você acha que vai rir com a gente e conversar com a gente, vai gostar desse papo. E trazer mais exemplos. Trazer mais exemplos nos comentários. Então, isso é bom. Esse episódio, talvez a gente vá lembrando de coisas, mas talvez a gente não lembre de tantos exemplos assim na ficção quanto a gente gostaria. Então, você pode nos ajudar, além dos seus comentários e opiniões que vocês sempre nos dão. Vocês também podem, né, o quê? Dar exemplos de... Contribuir, né? Contribuir com exemplos de personagens aí na ficção que fazem esse rolê. E se você não estiver no YouTube, o que a pessoa faz, Adora? Além do nosso querido YouTube, plataformas demais de áudio, para quem não sabe, né? Quem está no YouTube, não sei se vocês sacaram, apesar de Paulo ter falado isso, mas são podcast e está em plataformas de áudio variadas. Mas a gente sempre recomenda uma plataforma maravilhosa, incrível, uma plataforma de áudio incrível, que é a única, até o momento em que estamos gravando esse podcast aqui, que remunera os seus criadores de conteúdo. Essa gente aqui. Essa plataforma é a Orelo, ela é maravilhosa, você baixa lá no seu celular, smartphone, qualquer que você quiser. Além da gente ter um monte de coisa bacana, ficções bacanas em áudio, super bacana de lembrar isso, vale sempre. Eles não só tem gente falando aleatoriedades, mas tem narrativas ficcionais aleatórias também. É um barato. Curtam, baixem no celularzinho, sigam no Instagram. Orelo, não esqueça. É isso, o que vocês estão bebendo, galera? Fala, Bia. Eu fui até o Atacadão. Foi até o mercado. Fui até aquele mercado. Na verdade, não é esse, eu fui até um grande mercado, mas não é esse que eu falei o nome, é outro. E eu comprei a única que me é possível, um Heineken Zero, porque, bom, eu não posso ter álcool nesse momento da minha vida. Então, é o que tem para hoje, para acompanhar o chá com breja, a breja sem álcool.
Para quem não sabe por que que a Bia falou isso, é porque nesse momento da vida dela, ela tá construindo uma família. Olha só, lá. Só que no Então, caso, o boy dela não vai sair correndo e fugir. E deixar ela cuidando sozinha do filho. Porque senão a gente vai lá e capa ele. E é isso. não tem muita história pra vocês dizer. Por vários motivos. Gente boa, valeu, Vini, beijo. E você, Isa? O que você tá vivendo? O meu chá de hoje é o chá que tinha sobrado, eu trouxe para mudança, que é o de gengibre. Agora pensando nisso, não sei se vai ser bom enfim. Mas gengibre, especiarias, é aquele que tem beterraba. Gengibre anti-inflamatório, amiga. Tá ótimo. Não é sobre isso. Ah, entendi. É sobre mas vai dar tudo certo. A quentura. É ótimo, Gente. da Mate Leão. Lembrando que Mate Leão enfim, mate, mas é chá, e eles têm aquela linha de chá super legal, inclusive que você pode beber gelado. Não só uma publi, poderia ser, mas a gente não está nesse momento ainda. Enfim, é bom. Eu acho que é isso, gengibre, especiarias, e tem lá uma beterraba. E eu Tá acho que eu não vou frio tomar aí? ele agora, não. Tudo bem. Tá frio hoje. Ontem, médio. É uma cidade estranha. Eu acho que a gente consegue prever melhor as coisas no Rio, sabe? Você consegue ver que o Rio é instável. Gente, a gente tá A tão gente tá- nacionalizada. olha só. Ah, que legal. Ponte aérea total, isso aqui. Cada um Ponte no aérea, estado, total. família. Enfim, Paulinha, qual é o seu drink? Eu hoje tô de Estelinha Artois, que estava em promoção no Zé. Se você ainda não tem o Zé, você vai pegar o nosso cupom aqui embaixo, você vai baixar, você vai usar o nosso cupom, porque aí você ganha desconto e nós também na próxima bebida. Então, essa é a lógica, entendeu? Quem não sabe, o que é Zé? É um aplicativo de pedir bebida, gente. Simples assim, é uma maravilha. Qualquer uma, se você não gosta de álcool, tem outras. Tem Zé petisco. Delivery além do Sudeste, gente? Tem? Tem, claro, tem Vamos aqui falar isso aí também. pro pessoal, pô. Tem Qual Zé é? Delivery em Cuiabá, tem Zé Delivery no Mato Grosso. Qualquer Mato que Grosso seja a do Sul. ponte Aí, aérea ó. que você esteja aí. Aí, pessoal. Bom saber. São. Tem desconto. Yes. Você ia falar, alguém ia falar alguma coisa? Ia falar que tem petiscos no Zé também. Ou Olha. seja, quando você, na verdade, está com uma super vontade de comer um brigadeiro e você já está com os mercados fechados, você pode pedir leite condensado e deixar no Zé. Eu já falo, fiz nossa, isso. será que tem brigadeiro artesanal? Não, mas você pode. Tipo, eles têm as coisas da larica, sabe? Da noite. Entendi. Tudo certo. Bem, agora que vamos iniciar oficialmente esse podcast, ele foi inspirado por quê? Há um tempo atrás, Bia falou que estava indignada, que fazia tempo que a gente não convidava ela novamente à nossa casa. Aí eu falei, isso já era um tema, Beatriz. Ela falou, não sei. Ou melhor, ela falou, não, eu não lembro. Você chegou a sugerir alguma coisa que foi descartada, não lembro mais por que motivo, ou foi adiado, não lembro mais por que motivo. É porque a gente não pesquisou. Mas eu tinha falado alguma coisa sobre... Demandava pesquisa. Demandava pesquisa. E a gente está num momento muito... Vocês estão vendo que a gente mal está conseguindo gravar o podcast, quanto mais fazer pesquisa, gente. Então é um negócio assim... Desculpa. Esse podcast já teve vários tempos. Mas aí estava eu scrollando o feed lá do Instagram e sabendo que Bia está assistindo Pantanal e que eu comecei a ver e larguei no meio porque... Não sei. Porque você não viu na primeira fase, por isso. Eu vi a primeira fase, eu comecei a ver a primeira assim? fase e achei chatíssimo. O que foi, amiga? Já tá adiantado assim? Já tá na segunda, já tá lá com Jové. Tá na fase da novela mesmo, é porque a novela teve um prequel longo, né? Mas assim, já tem mês que tá passando? Já. Tem um mês e pouquinho. Nossa. Assim, tá bonita, mas eu não sei, eu acho que não é muito a minha vibe. Tenho certeza de que não é. Mas, bem, vamos lá. Tô lá scrollando e aí eu vejo um post da TPM, da revista TPM, falando sobre o José Leôncio, que é um dos protagonistas aí de Pantanal, e fala assim o post. Eu vou ler o post para a gente ter o contexto da nossa conversa aqui. A imagenzinha tem ele assim, sendo bem super-homem, com uma mãozinha na cintura, e falando, por que seguimos... Ele não está falando, é o post que está falando, tá, gente? Por que seguimos admirando homens aventureiros? Aí tem aquele travessão em cima de aventureiros e substitui-se por ausentes. Interrogação. José Leôncio, da novela Pantanal, é o crush do Brasil, mas não abre mão dos seus planos nem quando sua família precisa dele. Aí segue na descrição, ou legenda, ou seja lá o que você quer chamar isso. Pai ausente de 2 filhos, peão focado em seus sonhos, a ponto de deixar a companheira sozinha no parto,
boy que pede para uma mulher usar o perfume da ex durante uma transa. Eu fiquei muito chocada com isso. E ainda pega a A cunhada. cena foi terrível. Apesar de tudo isso, o personagem de José Leôncio, vivido por Renato Góes, na novela Pantanal, é o crush atual do Brasil. Histórias de homens que não abandonam seus projetos por causa de nenhum afeto são comuns em qualquer lugar do mundo. Isso quer dizer que amamos o mito do homem aventureiro, talvez até um rostinho bonito, mas ordinário, ou estamos só com expectativas baixas em relação aos homens? Na sua opinião, se uma personagem feminina, e eu acho que aqui o principal ponto é a questão que a gente traz sempre, e eu acho que é por isso que esse post falou tanto comigo, que é, na sua opinião, se uma personagem feminina, Beatriz sendo eficaz para o povo do YouTube. Eu e Isa no Ou seja, se você está só ouvindo a gente, a galera do YouTube tem uma vantagem porque o post foi colocado na tela. Na sua opinião, se uma personagem feminina fizesse o mesmo que ele, viraria heroína de novela? Eu tenho uma resposta para isso, não sei o que vocês acham, mas vamos lá. Deixa eu falar logo para eu ficar quieta, porque eu não vou ter o que acrescentar nisso. Mas, gente, eu acho que o último episódio que a gente fez, aí Paulinha me corrige, que eu estou meio ruim, que já tem um tempo, a gente meio que terminou o episódio assim, né? Eu acho que eram os antagonistas carismáticos. E a gente meio que terminou pensando, poxa, não consigo pensar em nenhuma outra personagem feminina, e nenhuma personagem feminina que veio na minha cabeça foi Harley Quinn, que estava fresco, né? Tá fresco. E que a gente sabe, por motivo simples, a gente sabe que tem certas coisas que as mulheres não podem fazer, ou não são... eu acho muito ruim a palavra permitida, mas é bem essa mesmo. Tem coisas que as mulheres não podem, fica ruim, as pessoas reagem mal, e quando o Paulinho me mandou esse link, que quem está no YouTube está vendo na tela, enfim, você vê os comentários das pessoas, é muito sensato, até isso eu acho muito interessante, o comentário delas falando, tipo, sim, porque a gente sabe que ela já tinha virado a vilã da história há muito tempo, que a gente sabe que as mulheres não podem fazer todas as coisas, assim como li também que as mulheres dizendo, mas a gente só acha ele gostoso, que eu acho válido também, enfim, cada uma sabe o que admira na vida, mas no fim do dia, né, eu não vejo surpresa nenhuma, acho que não vejo absolutamente nada demais em acompanhar o parto. Eu desconheço essas figuras fictícias em audiovisual, inclusive, que não audiovisual feito para as mulheres em que os maridos acompanham os partos, desculpa, para mim não tem nada demais nisso, para mim é óbvio, claro que eles não acompanham parto, normal, enfim, entenda o normal que eu estou dizendo aqui, tem algumas aspas, mas eu acho que essa é a grande pergunta, né? Eu não sei se as pessoas seguem admirando, talvez seja isso, ele é um grande gostoso, todo mundo continua achando ele maravilhoso, não sei, tá? Foi o que eu li ali nos comentários, a que Bia está mostrando, inclusive. O que eu acho ok, tá? O cara é um grande gostoso, então é isso aí, eu tô aqui para ver o gostosar. Mas o que eu acho... peão chucro, que a gente, na verdade, coloca numa categoria que também é a do estereótipo do peão chucro, que tem os seus pré-requisitos ali, né? Sim, que talvez sejam exatamente esses, inclusive com essa hipermasculinidade que exatamente. Enfim, é tóxica para todo mundo, né? Homens e mulheres envolvidos. Mas acho que a melhor pergunta disso é de fato essa, né? O que a personagem viraria, como é que a gente lidaria, né? O que ela viraria é óbvio, mas como é que a gente como público lida? E a gente não lida bem. Fala a gente porque não tem porque nós aqui pessoas físicas se retirar disso. Eu lembro de uma discussão que a gente teve, eu não sei se foi no episódio de Gótico ou de Conto de Fada, ou talvez nos dois, quem sabe, com a Carol, que ela veio aqui, e ela em algum momento falou de uma história dela, que ela tá escrevendo, e que uma das grandes questões da história é que a mãe abandona as crias, né? E é crias porque são híbridos de cobras e pessoas. É um negócio meio... Tem bicho envolvido. Tem híbridos bichos, é fantástico. É um negócio assim. Mas o grande lance era que ela estava sem saber como lidar com isso em termos de não julgar a personagem ou tipo dá para ter essa personagem como uma espécie de heroína sem que ela seja julgada. E a gente ficou um tempão debatendo isso assim e numa de provavelmente não, né? E provavelmente aceitar que era isso, até porque eu acho que a grande questão não é que a mulher não seja julgada por abandonar o filho que botou no mundo, porque eu acho que, na verdade, isso é meio zoado, né? Qualquer pessoa que abandona alguém que não pediu para nascer, eu acho meio
Fica Eu estranho. sei que é complexo, cada situação é uma situação. Tem pessoas que não têm outra escolha e fazem isso até a favor da criança para que ela seja criada de uma forma melhor do que a pessoa poderia. Mas eu digo assim, a princípio, esse ato em si já tem uma conotação negativa em si. Só que quando a gente bota isso para personagens masculinos, e aí um abandono mais afetivo até do que um abandono de fato, embora exista abandono de fato, muito, aos montes, mas assim, se a gente pensa no próprio abandono afetivo, nunca é visto. Não é que nunca é visto, mas assim, nunca vira uma grande questão de ódio ao cara, ou repúdio ao cara, ou ele é vilanizado. Sempre existe uma coisa meio dúbia, né? O personagem é Você sempre. prefere ignorar isso, né? Na verdade. Acho que a É, gente prefere ignorar isso, tipo, isso não é tão importante para o personagem. Eu acho que é essa categoria, assim, do tipo, isso é tão. A gente está tão acostumado a ver esse tipo de atitude e de conviver com essa ausência, que, na verdade, isso é só um pai. E a gente é só um pai, do jeito pai de ser. E a grande questão é que não é, né? E acho assim, acho que os comentários que eu estava fazendo antes, tipo, vou dar um contexto, é porque eu sinto que a própria novela, por mais que uma coisa o público leia de uma forma, a novela em si ela não se encaminhou para esse lado, entendeu? Ela conseguiu construir, por exemplo, uma mãe que sai de casa porque ela está, de fato, sofrendo muito com isso, sendo que inicialmente ela era vista como essa, em alguns muitos estereótipos também, como a mulher maluca que vai fazer besteira, e você se sensibiliza com a história da Madeleine, que foi de uma maestria tão grande desse texto que você, de fato, você fica na dúvida de para quem que você dá razão. Você não dá razão para nenhum dos dois, na verdade. É o casal mais louco que você vê, que você não consegue torcer, de fato, para eles ficarem juntos, porque você vê que só sai coisa horrorosa dali. Então, acho que eu começo a problematizar, não problematizar, porque, de fato, esse personagem existe. A gente ignora esse tipo de lado, de faceta dele, e coloca ele como grande protagonista. Então, a questão não é debater sobre a existência ou não disso e o como que a gente deixa de olhar para isso. Meu comentário vai mais de acordo com a novela em si, do tipo, ele foi pintado assim, e ele é pintado para que você veja os dois lados, do tipo, ele como vilão, sendo essa pessoa completamente ausente, e que coloca o trabalho em primeiro lugar, mesmo que quando ela fala dele, e você vê o sofrimento da ausência dele o tempo todo. O sofrimento mesmo, assim, Desculpa, me dá um contexto. A moça que saiu de casa é a mãe dos filhos desse daí? de um filho. Porque o que acontece? Te dando um contexto da história. Esse cara, quando vai para o Rio de Janeiro, conhece essa menina que é basicamente uma patricinha do Alto da Boa Vista, e aí eles se apaixonam perdidamente, se casam, e basicamente se casam, tipo, no dia seguinte, assim, uma semana depois eles casaram, e agora você imagina, tipo, a menina, ela é aquela menina que achou que a vida dela ia ser, eu casei com ele, porque eu sou perdidamente apaixonada, mas eu não vou para o Pantanal, eu não vou mudar minha vida, eu vou continuar vivendo no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e ele que se quiser fique aqui. Basicamente não é o que acontece, ela é levada para lá, até por influência do pai, que é um personagem também que foi dúbio durante um tempo, porque você não sabe se ele de fato está vendendo a filha, porque eles estão numa situação de falência, ou, enfim, no geral é isso que você sente, sabe? Que ele está, tipo, de fato vendendo a filha. Mas isso não fica aberto em momento nenhum. E aí ela vai para lá e ela tem que começar a viver uma realidade completamente diferente da que ela foi criada a vida inteira. E como ela é essa patricinha, você, em alguns momentos, você se pergunta, ela está só sendo a patricinha de sempre. Só que ela também é um ser humano que foi tirado do seu lugar à força, de É o alguma forma. suposto, né? Exatamente. E aí você começa a ver, de fato, o sofrimento delas. De, tipo, ele vai para as comitivas e fica meses fora, e ela fica sozinha com a Filó, que é basicamente enfim, a governanta barra da casa, que, na verdade, era a mulher que era apaixonada, de fato, pelo Zé Leôncio, que foi uma prostituta que ele resgatou muito tempo atrás,
que na verdade é a mãe do filho dele, que ele só vai descobrir depois, que ele tem um filho, só que ele não sabe que é filho dele. Tô te dando um contexto. E aí nessa loucura toda, quando ela engravida, ele continua fazendo o que ele quer fazer, que é cuidar dos bois, que ela fala exatamente isso, só cuida dos seus bois, e eu tô aqui sozinha há meses morando aqui nesse meio desse mato. E aí eles saem, e ela pede para ir embora, para ela ir ter o filho dela no Rio de Janeiro, depois ela volta e tal, e ele não deixa, assim, não, depois a gente vai, na próxima viagem a gente vai, até que de fato ela tem o filho pelas mãos da Filó, e ele não tá lá, e enfim, ela fala que não vai perdoar, e etc. E depois chega um cara mágico, que é o ex-namorado dela, para salvar ela de lá, a pedido da mãe, e tirar ela de lá. Nesse Claro momento, que tem que ter o príncipe encantado para resgatar, não é mesmo? mas esse príncipe também é cheio de falhas. Não Nossa, cavalo, coitado. isso. Amiga, eu acho que ele podia ser de fato encantado e ia continuar sendo cheio de falhas, isso aí, mas tudo bem. É garantia. Então, assim, o contexto é esse. E ao longo do tempo você vai deixando claro que você deixa claro que ele está fazendo ela sofrer, porque você mostra as cartas dela para a família. Porque o único tipo de comunicação que ela tem com a família é esse, assim. E ela, tipo, fala, não tô conseguindo viver aqui, tipo, até tá difícil, tipo, tem pensamentos até de certa maneira suicidas, entendeu? Em alguns momentos. Então, a narrativa em si, ela constrói, por um lado, esse rei do gado, e você vê, e eles chamam ele de rei do gado, de fato, rei do Pantanal, etc. E, por outro lado, você vai vendo que o de rei mesmo, enfim, tá ali fazendo o que o rei faz, né? Fazendo o que os reis fazem, na real é o rei mesmo. Não mudou muita coisa. Os reis abandonam. Bom, entendi o que Entendeu o contexto? Mas assim, quando você está me contando, pelo menos, e aí eu acho que foram uns pontos que pelo menos eu considero interessante, você citou, e eu acho que é o que faz a diferença, né? A forma como a matéria mostra, tem isso do queridinho, porque que a gente, agora eu esqueci qual foi o termo exato que ela usou, né? Admira, segue conquistando. Crush do Brasil. É o crush, pronto. Até porque a palavra crush é diferente de admirar, por exemplo. Crush é crush. Exato. Mas eu acho que também se a gente tem uma novela que está tratando a situação como ela é e não necessariamente com romantização, sim, estamos aí, sabe? Dentro dos padrões, né? Acho que algum tipo de romantização sempre acaba acontecendo também. Com certeza. Mas não vou poder dizer porque também não sentei para assistir. Mas também tem uma parada que é muito, muito complicada, eu acho. Eu estava vendo stories de uma amiga esses dias, ela estava analisando analisando um tipo de narrativa que é justamente desse o boy escroto viril, porque isso continua tendo tanto apelo até hoje em narrativa, assim, depois de tudo que a gente discute, né, especialmente pensando que ela está falando no caso de literatura, e literatura feita por mulheres, muitas que não têm mais a desculpa que já se teve de estarem muito desacordadas sobre alheias a machismo, etc. Especialmente acho que ela estava se referindo mulheres assim, na faixa dos 30, 40 anos americanas que escrevem isso, né? Sim. A galera lá do pós-feminismo já todo. E aí, assim, mas ela estava falando que não só o porquê dessas mulheres escreverem, mas o porquê de fazer tanto sucesso, né? Assim, ela estava indo por uma linha de inconsciente coletivo, né? Jung, ela estava indo por esse rolê. Mas, basicamente, pelo menos o que eu entendi do que ela falou, e que para mim faz um pouco de sentido, é que essa ideia de virilidade ainda está muito associada a uma coisa atrativa. Então, assim, eu sei que, tipo, beleza, o ator é um galã, né? E isso tipo, vai 1/3 pelo menos da questão. Mas eu acho que se ele não fosse um galã, se ele fosse um ator menos padrão, ainda assim haveria uma possibilidade bem grande desse mesmo personagem ser crush do Brasil por conta desse tipo, essa ideia do aventureiro obstinado ou, né, o homem com uma causa, ou especialmente no caso do Pantanal, o homem viril, pantaneiro, isso ainda está no inconsciente coletivo de atração masculina, né? É um objeto de ostentação, né? De alguma forma. Tipo, se coloca essa figura no pedestal
como se coloca também mulheres nesse lugar, assim, e aí vamos, tipo, existem esses dois paralelos, só que se espera e, tipo, se permitem algumas coisas, e aí eu concordo plenamente com a pergunta final da matéria, e acho que a gente está tentando responder hoje aqui, que já sabe a resposta praticamente, que assim, se espera certas coisas, se permite certas coisas desses estereótipos, sejam eles os femininos ou os masculinos, e as permissões, elas são, sim, pautadas por um ideal machista. Porque, na real, quem construiu essa visão de quem está lá nesses lugares foi esse ideal machista. Por que a gente está colocando a virilidade como objeto de apreciação, como objeto de ostentação? Por que a gente está colocando a ingenuidade, por exemplo, de personagens de anime que falam fofinho e são aquelas meninas que você quer colocar dentro de um potinho? Entendeu? E aí são lugares de poder, né? Onde que a gente coloca o homem e onde que a gente coloca a mulher e por que eles são, de alguma forma, admirados, né, nesse sentido. Não sei se faço essas elucubrações estão fazendo sentido para vocês. Não, então, eu fico lembrando, quando a gente ficou no episódio passado tentando lembrar de mulheres que eram antagonistas, que poderiam ser antagonistas carismáticas, mas que aí tinham... sempre acabava indo para um lado ou de pena ou de queda, né? Aí a gente lembrou da Miranda, do Diário Veste Prada, que é total, poderia estar nesse arquétipo, né? O arquétipo, eu acho que não chega a ser um arquétipo nesse caso, porque não é o arquétipo do aventureiro, é um tropo específico, mas é nesse tropo da pessoa totalmente orientada para o trabalho e que acaba não cultivando a família, abandona efetivamente a família, e aí... Anne Hathaway, tipo, né? Sim, sim. É sim. ela. Tipo, Sim. é literalmente ela, tipo, se critica do que ela fez com o noivo e etc. E sendo que aquele noivo é um bosta, né? Tipo, Cara, ela assim, foi para Paris, desfile da Chanel, armada, prioridade. Exatamente. Você jura? Não tivesse Eu merecendo acho muito muito afeto. louca essa leitura desse filme, porque eu não sei, todas as vezes que eu ouço assim, uma análise do Diabo Veste Prada, essas leituras, assim, tanto do lado da galera que defende o Nate, que era o noivo, né? E a galera que, tipo, crucifica ele, eu começo a falar assim, cara, tipo, eu entendo os dois lados e o que falta droga nessa relação é a porra de um diálogo, assim. Porque, assim, eu não gosto muito aquela forma de... Porque qual era o problema? Ele não conversava com ela, ele era passivo-agressivo ou exigia. Ele não, né? Justamente você está falando de falta de diálogo, beleza, mas ele tinha um jeito muito chantagista de querer conversar. Então, é por isso que eu tenho dificuldade com o personagem em si, assim. Mas outra coisa em termos de leitura é que você não é... Essa é uma narrativa que condena desde o início, né? Desde o título, o bagulho tá condenando essa escolha de vida, né? De tipo, como se fosse uma coisa muito... não há possibilidade, se você veste Prada, né? Você é o diabo. Eu acho que ele tem família, você é o diabo. Na verdade, eu acho que é uma... Eu lembro de ler esse livro, já tem bastante tempo, mas li pelo interesse com o universo da moda. Mas não sabia que era um livro. Tem um livro de Veste Prada, que é uma moça, uma jornalista, agora não vem bem o nome, ela escreveu outras coisas depois, que fez um estágio, passou um tempo em uma revista de moda, provavelmente a Vogue, trabalhou para algumas senhoras intempestivas, na opinião dela, ou só senhoras que tinham cargo de chefia, né? Não sei. Enfim, pegou a experiência dela e escreveu o livro. Né? Na verdade, a Andy é meio que um reflexo do que poderia ter, de experiências que ela teve. Mas é muito interessante, aí a gente vem de novo num papo que a gente já teve, ou costuma ter sempre, que é essa demonização do universo feminino, né? É muito interessante que você tem o universo da moda, que em teoria é um dos universos em que as mulheres, há alguns séculos agora, não sempre, tiveram presença, tiveram cargo de chefia, foram protagonistas, né, do que eram, foram aplaudidas pelo seu trabalho, não sempre, né? Enfim, pela história da moda você vê, e até hoje, né, grandes casas de moda, grandes casas tradicionais, né, de costura estão tendo mulheres na diretoria, ou criativa e outras coisas hoje em dia, sei lá, nos últimos 10 anos e tal, apesar desses nomes antigos que tem.
E a gente tem uma demonização inteira desse universo que pode ser tido como feminino, entre algumas aspas, de novo. E aí o diabo vai Prada. E aí a mulher, que é o auge, o ápice desse universo, ela é um demônio, né? A pessoa que entra nele diz que não gosta, porque é uma coisa fútil, óbvio, é fútil, né? Como é que não seria fútil, roupa? Aí ela é demonizada por todos os amigos, né? E é muito interessante como a decisão dela de ficar nesse universo é boa para ela em algum momento, para ela crescer, mas também ela vai embora, porque aquilo ali não é tão Não tem digno, prestígio assim. suficiente para uma jornalista. É uma coisa muito curiosa. A gente só está falando da indústria que movimenta sei lá quantos trilhões, que eu acho que já passou do bilhão, né? Sei lá, por segundo, não sei por minuto, não sei se eu estou exagerando. Isso, é um filme que me deixa muito curiosa nessa demonização como por inteiro, apesar de ser uma grande ódio, uma grande glória ao mundo da moda, ao mesmo tempo é uma grande, né, tipo, mas não vamos ficar aqui não, porque Aí tem aquela coisa bom do não é, né? tipo, os personagens dentro da moda que, de certa forma, tem uma certa capacidade são mais humanos, de fato, são os homens, né? Quando a gente para pensar nisso. São. O Dentro cara do que é filme. rebaixado lá, o que, Exato. né, são os homens. As mulheres, então, e de novo a gente vê isso, quando elas têm um protagonismo, quando elas têm um lugar de poder, que é isso que a gente vê, né, numa série, no filme, quando tem a nova diretora da revista do outro lugar, é uma diretora, não é um cara. Elas são todos demônios. Oi, demonizados. Todas umas malditas, inclusive a coleguinha, que está pau a pau. Exatamente. É Eu outra comecei a lembrar disso agora. sabe? Tipo, Tipo, o universo do puxa-tapete acontece só dentro desse meio feminino. é isso. Aí os moços que tem lá são os fofos. Tem um que é menos, o lourinho. Mesmo assim, ele ajuda quando Mas ele dorme com precisa. ela também, Então, é né? um homem útil. É verdade. É o mínimo. É o mínimo. Ai, Enfim, Jesus. só um comentário dessa nossa... Eu acho que é isso, né? Uma grande saga. Eu acho que hoje em dia já é cientificamente comprovado, eu lembro de já ter lido isso, já ter ouvido isso de umas pessoas, de mulheres mais velhas, né? De que hoje em dia, no mundo como a gente está, ainda tem uma coisa, e aí voltando a falar aí do homem viril do Pantanal, ainda tem uma coisa de evolução e hábitos culturais das mulheres afora, do que elas ainda consideram atraentes no homem, né? Então, para mim, é muito interessante essa imagem que botaram do cara, e ele é o crush. Eu não consigo imaginar por quê. Também ele tá sujo, para mim, ele precisa de um banho, tá errado, o ângulo da foto tá ruim. A única coisa boa para mim do cara ali é aquele chapeuzinho que ele tá usando. E se eu digitar o nomezinho dele aqui, seja mesmo um cara bonitinho, galã, Ele é tenho certeza que ele bonito, é. sim. As minas estão lá no Instagram assim, ele é um gostoso, não disse que o personagem era bom, eu tô aqui porque ele é gostoso. Exatamente. Deve ser. Mas já tem essa comprovação de essa figura, do quanto mais primitivamente masculino parece esse homem, né, na cabeça das mulheres de determinados lugares que ainda não conseguiram ter o desenvolvimento social, vamos lembrar que, no final de contas, social, biológico é muito pouco disso aí. Né? Essas mulheres que ainda não conseguiram ter esse crescimento social como figuras em sociedade, mais interessante é, visualmente, sexualmente, essa figura primitiva. E foi muito interessante. E é o que Olha, mandou, quero fazer falar, de mas eu entendi. Essa referência Essa... tem todo sentido. Esse gostoso, mas ele tá não sei o que com ele, não. Mas esse homem é uma delícia. Tá bem. Eu acho que vale um contraponto, assim, do tipo... E aí até, novamente, aqui a pessoa que é fã da novela que está assistindo. Até porque, assim, ele é o galã, ele é esse crush nessa primeira fase que durou 2 semanas e meia de novela. E aí, hoje, agora, tipo, pode não ter o mesmo ideal de crush, porque não é, entendeu? É o filho dele, que é o extremo oposto do pai, que é o Jesuíta Barbosa, entendeu? Que, tipo, não tem a figura do homenzão, que não foi criado dentro dessa noção de peão e homenzão viril da galera, e que vai para um lado que, tipo, episódio passado, 2 episódios atrás, estava se chamando de homem-fêmea para contrapor um comentário sobre mulher-macho, entendeu?
Tipo, é o cara Mas em que tá em outro compensação, lugar. ele não é tão atrativo, né, amiga? E olha assim, olha Esse que eu cara, tenho um eu acho crush que... no ator Jesus Cristo Barbosa, porque eu acho que ele é um ser humano incrível. Não, tô falando É sério. um ator muito bom. E mesmo sabendo que ele não gosta muito do meu tipo, mas assim, porque sou fêmea. Mas, dito isso, não é uma posição que funciona tanto justamente porque falta. Eu não sei, é claro, como é que vão dirigir, mas assim, eu já assisti o Jesuíta em várias situações diferentes. Ele, mesmo quando o personagem é charmoso, ele não tem esse tipo de apelo com o público feminino, entendeu? Porque justamente ele sempre tá nesse lugar meio andrógeno que existem sim mulheres que, Sim, que, sim. que se atraem por isso, ou até que não, que essa não é a questão, mas na grande maioria não é uma posição que para isso que a gente está discutindo, tipo, gera, sabe? Isso aqui também é interessante, sabe? Eu fico me perguntando se talvez dizendo isso mesmo sendo um casting que eu amo, tá? Mas se talvez tivessem feito esse mesmo personagem com um cara que tivesse esse mesmo tipo de poder de atração, Você fala sabe? biotipo, no caso. Esse É. A biotipo, ideia esse do biotipo Nossa, esse biotipo. mais biotipo. menos andrógeno, tipo assim, que além da androginia do personagem em si, pelos valores, se você contrastasse isso com um ator que não carregasse isso tanto no próprio casting, Sim. sabe, no próprio biotipo e trejeitos, etc. Eu não sei, eu tô falando isso assim como uma coisa que eu nem sei se seria bom, entendeu? Eu tô Se só, é tipo, interessante para a narrativa, assim. Eu acho que é uma questão exatamente. que se puxou ali de fazer esse contraponto que inclusive é físico para você possibilitar novas leituras, entendeu? Tipo, por mais que a gente saiba que no final das contas o que a gente está falando, tipo, popularmente o público não vai conseguir colocar os dois na mesma categoria de galã e de crush do Brasil, também existe uma questão de tipo, olha, mas não, essa leitura de que é mais um ponto de que a leitura de que aquele cara era um grande protagonista, enfim, um grande herói da narrativa também não é igual, entendeu? Porque você fala que agora o protagonista da narrativa é o filho mirradinho dele, que na verdade é fotógrafo, não gosta de nada do que ele gosta e é isso. Mas você que está assistindo, está funcionando esse protagonismo, assim? Ou o Marcos Palmeira está centralizando o protagonismo? Porque a Não. minha sensação por vinheta é que ele não está tendo tanto protagonismo assim. Ele, tipo assim, tem É que tempo de tela, mas ele não tem ponto de vista, sabe? ele tava envenenado por um tempo. Ele passou um tempo sem aparecer. Ele estava sumido na selva. Ele estava Ah, sumido no não. Pantanal. Envenenado Jesuíta. real, me confundo. Não, envenenado na narrativa. Não, então, Tudo honestamente, bem. é, Cobras. exato, sucuris. Não, na verdade foi outro tipo de cobra. O que acontece? Pelo que tudo parece que vai levar para frente, a história vai ser cada vez mais sobre ele e a Juma, que é o grande casal da versão original. Eu confesso que desde o início da primeira fase eu me preocupava assim com essa mudança, porque eles têm uma vibe completamente diferente do que era a vibe da primeira fase, entendeu? Como espectador eu já me preocupava, e é um tipo de comunicação com o público que é muito menos, sabe, na cara. É uma comunicação muito poética. É tipo a menina que foi criada no mato, meio vibe Mowgli, que não fala com ninguém, não confia com ninguém. E o cara que é fotógrafo quer tirar uma foto dela e ela não Mas sabe com isso a câmera. funcionou no original, né? Mas isso tinha uma Mas coisa são de anos casting também. atrás. Eles Eu tinham acho que muita tinha química, química, né? né? Não, mas não é só anos Exato. atrás, assim. Eu não sei se você chegou a ver, mas eles tinham o casal original. A gente Sim. já foi para outro assunto total, né, gente? Mas assim, o casal original de Pantanal, você vê. É claro que eu nunca consegui ver a novela inteira, mas assim, os poucos trechos que eu vi, eles tinham muita química. E os dois tinham muita presença. E é Uhum. muito doido, porque assim, o Jesuíto tem muita presença, mas essa menina nem malhação, gente, ela conseguiu ter Mas ela presença. tá, Imagino. ela tá Ela muito melhor do que eu achei que ela tá... poderia estar, cara. É, Honestamente, porque, tipo, eu não esperava, não. Realmente, Malhação, eu não tá dava nada por péssima. ela. Mas ela, Péssimo. não sei. Eu não assisti nada da primeira versão, honestamente.
Nada, nada, nada. Não conhecia nem inicialmente a história. O que eu estou vendo é hoje. E não estou fazendo comparações. O que eu sei também é que a questão da atuação dela, pelo que eu já li de entrevistas, ela também não está tentando chegar no que era a primeira versão. Só que ela não ser a Rafa Kalimann, eu já estou feliz, né? Mas porque poderia ter sido a Rafa Kalimann. Poderia ter sido a Rafa Kalimann. Sabe quem é, amiga? Do BBB? Big Brother, não é isso? Total. Mas, voltando puxar, só para a gente não... Só para não ir total pro... eu estava pensando em outros... Que a gente estava nessa de, tipo, achar outros exemplos, né? E aí eu lembrei de uma novela turca que eu gosto muito. Ela adora. Não, mas eu gosto muito especificamente dessa novela por conta da química do casal. Tem várias coisas que eu não gosto da novela em termos de mensagem. Amiga, geralmente você fica por causa da química do casal, não? Exato. Mas chamada sem... Eu vou falar o nome original e vou falar como é que ela tá na HBO Max. O nome original é Sensal Kapimi e na HBO Max tá como Love's in the Air, o amor está no ar, dependendo de como apareça na HBO Max para você, mas estava no primeiro visto pelo Brasil hoje, então pode ser que seja fácil de achar aí. Mas qual é o rolê dessa novela? Ele é tipo um cara bem robozinho de trabalho, e a grande questão que geram as coisas é que assim, ele é um arquiteto mega orientado pelo trabalho. Ele tinha um noivado com uma amiga de infância que trabalha com ele, mas que tipo, ele super ficava adiando pedido de casamento, etc., não dava muita atenção. Eles romperam e agora está para casar com outra pessoa. Paralelo a isso, tem uma menina que é o par romântico dele, né? Que estava se formando para ser arquiteta de jardim, eu esqueci qual é o nome disso. Uma planeja paisagista. Paisagista, exatamente. Ela estava estudando para ser paisagista e aí ela conseguiu uma bolsa. Jardim. Caralho, na faculdade de arquitetura que estuda, tá? E aí ela conseguiu uma bolsa da empresa dele para fazer um intercâmbio, não sei aonde, e conseguir terminar a escola. Só que aí a bolsa foi cancelada. Por sei lá o quê. E aí, bem, começa a história hate to love, né? Os dois. E ela é super... não necessariamente emocional, mas é bem aquele clichê da mulher intuitiva e da mulher que é espontânea e se joga, etc. E ele é o robozão, né? Ele é o cara frio que nunca assim que homens e mulheres não é? Mas aí, qual é o lance? Eu gosto muito do arco dele, eu desgosto do fato dela ser o rehab dele, entendeu? Tipo, ele tem um arco que eu acho que seria muito positivo, assim, já que a gente está botando esse tropo do cara aventureiro, eu acho que você tem duas possibilidades em termos de sociedade, tá? Em termos de tentar criar narrativas que ajudem a sociedade a mudar. Disso que a gente está falando aqui. Se você está nessa pegada, existem duas possibilidades. Ou o cara começa a dar valor... As duas são ligadas a dar valor à questão afetiva. Uma virando uma Miranda, eu gostaria de ver homens que fazem isso de fato, se encontrando na situação que a Miranda está, sem serem bonificados por isso, assim, sem serem uma coisa assim, a solidão não é uma coisa menor para eles, é uma coisa devastadora. Eu gostaria de ver isso, porque ver homens nessa posição não chega nesse lugar. Não, porque a questão do Donald Draper é que ele está sempre... Ele tem muito mais uma questão ligada a ser alguém que mente o tempo todo, né? Até a coisa da publicidade está ligada a isso, né? Tipo, é uma metáfora e tal. Mas ele tá num lugar de sempre não conseguir ter relações verdadeiras. Mas por conta da mentira. Então, ele não tem relação verdadeira com ninguém. E quando ele tem, às vezes com as amantes e tal, tá sempre com o lance da mentira. Mas para a mulher, ele tá cagando. Para a família que ele perdeu... Não é que ele tá cagando totalmente porque ele gosta da filha e tal, mas assim, a gente não sente esse peso, entendeu? Eu não sente. Você sente o peso de outros lugares, na verdade. Né? Não sente o peso por causa dessa máscara que ele carrega e não por causa da relação que ele abriu mão. E etc. Então, assim, a coisa da solidão pesar para os homens como pesa para todo mundo, geralmente não rola, entendeu? Rola num lugar assim de tipo, tá, mas pelo menos eu construí tudo isso, que não
não é no lugar da megera mal comida e ferrada de vida que a gente vê a Miranda, por exemplo, sabe? Ou isso, ou de fato ver um arco positivo de redenção, mas que ele não fosse ocasionado por uma mulher rehab, entendeu? Eu não gostaria mais de ver uma mulher ensinando a um homem como ter emoções, entendeu? Eu acho que, tipo, eu gostaria real que ele se preocupasse com isso sozinho né? e se curasse Ensinasse sozinho pra ter a porra... entendeu? um jeito. Chega de mulher tendo que ensinar para homem que eles precisam ser gente, sabe? Isso me incomoda muito, 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 muito. Mas é isso, não sei. Mas dito isso, a novela é ótima. Eu gosto muito. A novela turca. É isso. A novela E tem turca. um baby no final, tem uma filhinha, né? Claro que tem na segunda fase. Tem que ser filho. Porque tem essa novela tem tudo isso que é eu uma odeio, boa... que é desmemoriamento, tem a coisa dele, né? A pessoa fica grávida e foge, e termina o relacionamento por nada, porque o outro tem doença que acha que vai. Tem uns negócios horrorosos na novela, assim, tipo de desculpinha para voltar, entendeu? Né? Mas, apesar de tudo isso, o baby é fofo. Então, um bom comentário que Isa fez, assim, essa ideia de que geralmente essa redenção também, quando ela acontece, é porque nasce uma filha mulher, né? Filha, E aí uma outra. Nada me dá mais vontade de vomitar do que aquele episódio final de How I Met Your Mother. Eu acho a série toda muito ruim, desculpe, mas eu realmente acho. Já não gosto de Friends e How I Met Your Mother é tão boring quanto. E aquele momento em que o mulherengo da história só para tratar melhor as mulheres quando nasce uma filha, ele se declara para ela, vai se fuder. Vocês estão entendendo quão problemático vocês estão fazendo o mundo ser, sabe? Sério isso, que a única mulher que vai prestar é a sua filha, logo você também terá que defendê-la de todos os outros vagabundos como você é. E ajuda na desculpa, né? De tipo assim, aquela coisa assim de... Cara, se tem uma coisa que eu odeio e eu vejo constantemente, inclusive, eu tô fazendo detox, né? Não tem, eu fiz um voto de não... real, eu parei de ouvir podcasts cujo host é homem e assim, na conversa com ele tem outro homem, entendeu? Tipo, porque às vezes me interessaria, só que assim, sempre no meio da conversa vem por motivos aleatórios. A pessoa pode estar falando de true crime, a pessoa pode estar falando de novela, sei lá, pode falar qualquer coisa, vai vir em algum momento. Não, porque se fosse sua filha, porque se fosse sua mulher, se porque fosse a minha filha, eu dava na cara dele. Então, se fosse a filha de outro, você não ia dar, não. Não ia estar. Tem uma relativização em relação às mulheres que é muito doida, assim, a forma como você pode considerar uma mulher um ser humano, e a forma que você pode ajudar o outro a ver que mulheres são seres humanos é você botar nesse lugar. Desculpa. Eu estava aqui pensando, eu tinha falado que eu, mais cedo hoje, falando com o Paulinho, eu tinha visto um filme que o Robert De Niro dirigiu, e eu vi porque o Robert De Niro dirigiu, eu não sabia que ele dirigia coisa. Ele dirigiu tem muito tempo, em 2006, não sei se vocês sabiam, mas ele dirigiu. É uma das pessoas que ainda está no rol do legal, ainda não apareceu nenhuma acusação contra, nenhuma informação específica, então tá ainda tudo certo assistir. falo que ele é legal. Rindo de nervoso. Assim, por hora, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas é porque eu estava muito sem referência, né? Eu acho que o Paulinho me falou isso daí do Mad Men, e eu lembrei que eu tive preguiça disso. Eu tenho preguiça desse conteúdo que vem com o homem fazendo nananã, né? Eu tenho um pouco de preguiça. Geralmente tudo o que ele quer, tá tudo bem, não tem nada contra personagens masculinos, imagina, calma, tá tudo certo. Mas me dá uma preguiça. Eu levei muito tempo a ver Breaking Bad, porque eu falei, lá vem outro cara fazendo o que ele quiser. Contexto dos Homens Difíceis. Tá bom. Nossa. Vi, achei legal, tá? Vários episódios bons. Vocês já leram esse livro? Dos Homens Difíceis? Inclusive. Preguiça, amiga. Eu tive que ler, né? Foi hype. São dois que eu tenho preguiça, mas duas boas séries. E eu tava lembrando que há pouco tempo eu tinha... Não sei se tão pouco tempo assim, tá? Mas eu tinha visto esse filme, O Bom Pastor, que o Robert De Niro dirigiu. Eu lembro que ele teve um hype na época, mas eu não vi, porque eu tive preguiça disso, né? O sujeito que vai para a inteligência do governo americano, e aí a guerra toda é resolvida graças à gloriosa América. Mas quando eu fui assistir, eu vi que era uma coisa bem assim, né? Ele casou com a moça, Angelina Jolie, porque ela é lindíssima, Angelina Jolie, que não casaria, e aí ele vai para a guerra, porque todo mundo foi para a guerra, ele só volta, a criança já está grande, a Angelina Jolie já tem um outro, que eu achei legal.
Achei bom, falei para ele, ó, eu tô vendo alguém, então você dorme ali no quarto, ele fez ok. Também não se importa, mas pelo menos eu construí uma grande carreira, sabe? Ah, que pena. Então, assim, são coisas que... enfim, é um recorte interessante da história da América. Tudo bem, é um filme válido, mas que preguiça, né? Desse cara, em especial, nesse retorno, sabe? Ai, não, mas tudo bem, pelo menos eu sou o chefe aqui da CIA, sei lá qual era, tá, gente? Não lembro qual era, se era a CIA, se era a FBI, nem sei se é exatamente isso. E aí, anos depois, o filho se apaixona por uma moça cubana. Ah, tá. Será cubana? Não sei. É uma moça aí, uma outra, uma escurinha, como diria meu avô. Uma moça meio assim. Vocês estão vendo aquela de pau? Amiga, às vezes eu acho muito engraçado, porque é só um pequeno parênteses, mas assim, eu fico imaginando, dependendo do episódio, a pessoa que só ouve, né? Que nunca viu a nossa cara. Você fala mais coisas. Tô pensando nisso. Teria dito pra gente, certamente. Mas bom, pronto, pessoal, no fim das contas... ouve, apenas vejam o Instagram, conheçam a gente. Libertem, tá ligado? Me larga. Não, eu fui foda de jeito nenhum. Vamos foder comigo. Enfim, no fim das contas é isso. O filho arranja... E pensando bem, o filho era o Ed, o chato de... Aquele ator é muito chato, gente, coitado. O chato da garota dinamarquesa. Ele é chato. Tava novinho, mas enfim. E aí, pronto, dá um sumiço. É porque eu acho que ninguém vai assistir. Eu espero que pensem isso do Timothée Chalamet daqui a pouco. Desculpa o outro parênteses, mas porque ele era o antigo Timothée Chalamet, né? O Ed Redmayne foi o Timothée. Eu acho que o Timothée tem mais carisma, hein? Eu acho que tem mais carisma. Em termos de atuação... Sinal de... Para quem está ouvindo, sinal de tanto faz. Mas, em termos de carisma, acho que o Timothée traz mais como pessoa, sabe? Ele é mais interessante. Quem que é Pensa em carreira em Hollywood. Quem é esse? Timothée. É o cara de mulherzinha. É o menino branco triste do momento. Timothée Chalamet. Tudo isso para dizer, eu vou descobrir. Até quando no filme, até quando o filho do cara se apaixona, que ele vê uma vida linda, ele vai lá e estraga tudo, porque vai ser muito melhor se a gente for aqui ficar nesse negócio de homens céticos compenetrados do nosso trabalho, doa a mulher que doer. E, enfim, talvez ele seja isso. Talvez ele seja isso, né? Homens podem ter causa, né? A mulher só pode ter causa se é causa com filho, assim. Eu sinto que, tipo, por exemplo, sei lá, eu fico lembrando daquela repórter, aquele filme famosinho, Erin Brock, não sei das quantas. Isso. Tipo, é super uma mulher com causa. Criança debaixo do braço. Mas é isso, ela carrega a criança debaixo do braço e ela tá lutando no fundo, por conta das crianças. Ela só pode ter uma causa sem ser uma mulher escrota e tipo assim, pode tipo assim, ser escrota com todo mundo de forma justificada se for em prol da prole. Porque senão ela não pode. Mas aí, vamos trazer bons exemplos. Até vai ser minha indicação da noite, assim. Tem uma série, não sei se vocês já assistiram, quer dizer, é meu nicho de séries de alguns anos, né? Mas que série de mãe. Mas é literalmente isso, existem algumas. E uma delas se chama Working Moms, que é uma série canadense, que, tipo, é muito legal, assim, as formas de maternidade diferentes e as formas com que você, de fato, consegue criar esses personagens que são pró-carreira e os filhos vão dar um jeito, alguém vai ficar com eles e a gente vai continuar sendo pró-carreira porque as crianças não morrem porque elas ficam com os avós, muito menos com os pais. E aí a gente pode, de fato, continuar uma carreira. Você tem uma personagem que representa isso. É claro que ela passa por poucas e boas por causa dessas escolhas também, mas, ao mesmo tempo, existe uma adequação em temporadas à frente de, tipo, dá para fazer dar certo, assim. E aí, outro exemplo... Assim, né? Tipo, tem que fazer, cara. Mas mostra as crianças crescendo sem estarem traumatizadas, porque essa é a questão. Gente, até um momento mostra, eu vou descobrir. Ela tem, inclusive, uma segunda filha, olha só. Você está me dizendo que a mãe de todo mundo aqui não estava trabalhando 9 to 5? Cara. Inteiro, cara. Todo mundo inteiro. Antiga, sabe? Enfim, desculpa, segue. E acho que, assim, outro exemplo desse cara aí, e que é um cara que também se ferra por causa das escolhas que ele faz,
é o Peixe Grande, né? E suas histórias do filme do Tim Burton. Verdade. Que eu acabei de lembrar disso, assim. Você passa o filme inteiro achando o cara um super-herói, e aí você vai descobrindo que o cara é um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo homem, enfim, companheiro de vida. Ele estava vivendo grandes histórias, né? Exato. Eu não vi esse filme porque eu não gostava da capa e do trailer. Eu não sei. Eu tenho uma questão com o Tim Burton, mas eu não fui assistir esse filme. Então, só para eu saber como é que é o rolê, quando descobre isso, ele tá mal, ele fica mal por não ter essa relação, Não. ou tá tudo bem, só as pessoas que não têm o afeto dele que estão mal. Porque... tipo, na verdade, é muito doido. Porque, na verdade, não, só a gente para pensar mesmo, o filme tenta passar um pano nisso tudo que ele faz. Porque ele até consegue, de certa forma, para o público. Imaginei, Tim Burton, né? É o cara, é o gênio, ele tem uma visão de si o gênio, workaholic. Por que ele não faria isso com o personagem dele? Tipo, que isso é justificável, né? Ele tem esse tipo de personagem, na verdade. Eu acho que se a gente olhar bem a filmografia do cara, esses são os personagens principais dele, né? São sempre esse cara que está muito dedicado a descobrir alguma coisa. Pode vir uma moça, pode vir um mistério, mas ele está geralmente... Até o esqueleto estava autocentrado e focado em alguma coisa que ele precisava muito descobrir, resolver, e o mundo pode ruir. O mundo que se exploda, né? O mundo que se exploda, eu tenho que resolver aqui minha vida. Mas é meio por aí também, porque é o cara que vai ser o grande herói da vida dele, e, na verdade, o que ele vai fazer é viver essas altas aventuras, e quem estiver junto com ele, ainda que seja o maior amor da vida dele, e que ele fale que o maior amor da vida dele é a mulher e o filho, ficou para trás e o filho nunca conheceu ele. Assim, que é a maneira que o filho fala, assim, eu não sei quem você é, eu nunca convivi com você, eu não gosto de você, tipo... É verdade, tem uma certa honestidade. Exatamente. E o louco, tipo, a esposa do filho meio que passa o pano, né? Tipo, fala, não, você tem que conhecer seu pai e tal. Mas ele estava vivendo altas aventuras. Exato. Como que você não conhece a história sobre o dia que ele... Eu conheço todas as histórias, eu só acho que você é um grande mentiroso. E era mesmo, né? Dá um nervoso no final, tipo, ele estava tirando com minha cara. No final o povo total vai lá. Assim, eu tenho até um nervoso de assistir, assim, até hoje eu não assisti aquela série que, embora seja com a... Ai, gente, tem aquela atriz, eu vou dar uma referência péssima para a atriz, talvez vocês não saibam quem por essa referência, mas que fez o Fantasminha. Gasparzinho? Você tá falando de Cristina isso, pronto. Ela fez a série da mulher do Gatsby. Eu tô ótima com nomes hoje, gente. A mulher do Gatsby. Não, tudo bem, estamos indo. Tá, a mulher não do Gatsby, o cara que escreveu Gatsby. Tá? Frank, alguma coisa. Não. É alguma coisa Frank. Gerald, não é? Fitzgerald, é com F. Viu? Fitzgerald, pronto. Ai, gente, minha cultura é tão ótima, porque ela é pela metade, né? Ela é sempre assim, bem para as pessoas perceberem que... A gente entendeu, tá tudo certo. Tá bom, amiga. Mas assim, eu tenho uma relação de quero muito assistir essa série, mas ao mesmo tempo tenho muito nervoso e não sei se conseguirei, porque existem... Inclusive, eu já vi isso muito em filme, já vi muito em séries, assim, a mulher que é o patrono, tudo bem, tenha ela escrito ou não pelo cara, vai, mesmo que não tivesse, só o fato dela ser o patrono, dele poder ser quem e isso nunca é reconhecido, isso é sempre uma coisa assim de devoção, isso sempre está numa coisa assim, e mesmo quando ela mostra a pessoa amargurada, ainda assim tem uma coisa da causa, sabe, assim, ou do aquele amor que é maior do que tudo, e que, mas como é que essa porra é maior do que tudo se o cara não ama de volta, entendeu? Tipo, não traz afeto de volta pra mesa. Eu sempre fico numa angústia vendo esse negócio que eu parei, porque me dá gatilho, entendeu? Eu não consigo. Não, pelo amor de Deus. Mas me lembra esses gênios, assim, sabe? O rolê do gênio. O Breaking Bad é muito bom nesse sentido, inclusive. Tá aí, Breaking Bad é bom nesse sentido porque ele perde a família, né? A família até começa a trabalhar com ele, mas eles odeiam ele.
assim, Mas ele é uma... O Breaking Bad, É. eventualmente, foi uma série que eu demorei muito para ver, porque eu realmente tenho muita preguiça. Tive muita preguiça daquilo. Mas eu acho que fica muito claro o tamanho do lixo que é aquele sujeito. Se ele conseguiu, né, imbuir carisma, se a gente acha interessante, mesmo Não julgando o que ele consegui está achar do início ao fazendo, fim. tanto. Não, Mas você consegue ver que tá uma merda, que esse cara é um É. lixo. E que o ele é um arco da manipulador Skyler também é muito bom. escroto. Porque, tipo assim, ela começa, como a gente tem o ponto de vista dele no início, né? A gente começa achando a Skyler um saco, né? Tipo, que assim, que a vida dele tá um porre, olha só com quem ele se casou, olha só, tipo, essa situação de merda toda que ele tá. Ela saiu grande parte da situação de merda que ele tá. E aí a gente vai vendo que mulher foda que ela é, né? Tipo assim, o arco dela, assim. Ela também tá numa situação de. Mas assim, eu começo com pena dele nesse sentido e termino com pena dela, de tipo, olha com quem se casou. Olha, eu não tô com Eu pena não de consegui ninguém, ter pena hein? dele do início ao fim da história. Eu não consegui ter pena dele em momento nenhum. Porque é um cara que tá casado. E aí é meu momento de julgar mesmo, assim, de assistir na Olha, porra. amiga. Porque o cara que tá casado, que vai ter 2 filhos e não conta pra esposa que tá com câncer, Tá no errado, momento né? em que ele sabe, aí você me desculpe que eu não sou obrigada. Não, com todo respeito, vai fazer terapia, depois você aprende a contar. Mas eu não sou Total, obrigada. amiga. Não é disso que eu tenho pena. Assim, eu consigo pena da empatizar motivação. muito com ele. Foi Tá pena da No questão da piloto, eu consigo. empresa, do fato dele não ter... Com um lance assim de tipo, cara, que vida merda, que, assim, esse cara com tanto potencial. Eu consigo identificar e empatizar com essa coisa. Olha o potencial desse ser humano, olha onde ele acabou na vida dele pelas escolhas que ele fez, etc. Não importa como ele parou aqui, mas assim, Sim. olha só que potencial não realizado. Isso dá uma pena fodida, né? Que você fala, cara, que merda, sabe? Sim, Dá eu sim. entendo seu ponto, dessa empatia, e isso, uma coisa a gente não pode negar, né? O brilhantismo da entrega dessa série como um todo, né? Exato. Ame ou odeie, acho que são emoções que vêm porque eles realmente conseguem tirar da gente, né? Tanto em Admirar. atuação, A série, roteiro. independentemente da emoção envolvida, é de admirar, isso. realmente. Eu vi na força do ódio. Eu também. Odiando 2/3 dos personagens, eu só queria que todo mundo explodisse, mas eu fiquei lá para ver se alguém Eu explodia. gostava Um muito ou do outro Jesse. explodiu, né? Não, ele era outro que ai. Não, então, é porque, assim, é muito legal, a construção dos personagens é muito boa, mas dá agonia se assistir aquilo, cara. Dá, total. Não, você fala, pelo amor de Deus, como é que esse garoto tá de novo fazendo essa mesma merda que ele já fez ontem? Sim, mas assim, eu gosto muito do personagem, eu gosto muito da construção do personagem, e eu gosto muito do porquê que ele continua fazendo merda. Porque, assim, não é uma coisa absurda, é isso, não é uma coisa absurda de acreditar que ele tá fazendo de novo a mesma merda, entendeu? Desde o início ele é um viciado, sabe? Assim, ele é um personagem viciado. Então, assim, faz todo sentido. Tá tudo Não nem só fazer merda, mas assim, o lance do vício do comportamento, da dependência. É um cara que é dependente. Assim, isso desde o início, essa é a construção do personagem dele. Então, tipo, eu acho muito foda em termos de construção do personagem, e eu gosto muito do carisma do ator. Então, assim, pra mim ele é personagem chaveirinho, por mais que eu não goste do todo, entendeu? Sim, é compreensível, eu entendo. Acreditem. É bom. Não, a série é boa. A série é boa, mas dizer que eu vou assistir de novo, eu não vou. Bem, antes da gente... Não sei se vocês vão querer falar outras coisas, mas antes da gente... A gente já mudou o tema completamente, que isso acontece. Né? Sempre, né, amiga? Isso é uma coisa importante, assim, de, tipo, falar que, tipo, Breaking Bad passou pela minha cabeça, mas o Walter White nunca foi um sex symbol, né? Um crush do... Não, Pai amado. Ele não consegue cativar nesse sentido. Então, tipo... É isso. Mesmo nos momentos de ápice dele, de virilidade, é misturado com tanta podridão, né? Exatamente. Que não dá essa... Exatamente. Mas eu acho que tem aí de novo. Aí eu acho que a gente vem de novo para a questão do casting. Porque esse cara do Pantanal, ele foi colocado ali para ser o gostoso, independente do tipo de atitude que ele ia ter, né? Isso aí de novo, foi um typecasting do cara crachá.
é isso, no fim das contas, o que levou é isso. E a gente tem vários exemplos disso na TV brasileira, né? Pensando em novela, ao longo assim, Mano, só quantos tem. personagens podres tinha que você estava lá porque era o bonitão da época, né? E novo e velho, né? Não é nem é uma questão que não é nem só do carinha novinho, né? Você Não, bonitão. Vídeo o Zé Maier e o... Quem é o Antônio outro? Antônio Fagundes. Falo do Zé Maier, Tony Ramos, torcendo cara. aqui, mas eram os galãs, sabe? Tony Ramos, Mano, Zé Maier eu nunca entendi, cara, nem pequena. Nunca entendi. Zé Maier é difícil, né? Mas deve ter um apelo aí, X, enfim. Acho que hoje em dia já não tem mais tanto, mas, né? Detalhe. E é isso, gente. Não sei, tô sem opiniões para dar, mas... Mas a última novela que a gente teve das 9, que foi o Fiasco, você tem o... Eu vou nem lembrar o nome de tão fiasco que foi. Eu detestava, eu não vou lembrar o nome. Mas assim. Ué, amiga, mas não era que você gostava? A última, não era que você não gostava? Não, foi a última. Então. Eu detestava essa novela, eu não conseguia nem chegar perto. Nossa. Não era da autora que você gostava? Você não gostava dessa autora? Cara, eu posso até gostar da autora, mas a novela foi terrível. Assim. Tá. Foi muito ruim. Foi uma novela que foi toda gravada, né, antes, então ela não teve feedback do público, então, tipo, mais um problema em termos de produção de novela em si, você não sabe para onde você está indo, às vezes dá merda e a merda já estava gravada. Tem que continuar. Exato. Eu gostava do menino que fazia o irmão do Cauã Raymond, ele é ótimo. Mas não era o próprio Cauã Raymond que fazia o irmão do Cauã Raymond? Não, o irmão... Eu perguntei se o Cauã Raymond tinha um irmão que era ele mesmo. Não, o outro irmão, o irmão de criação, o irmão de vida, que é o... Esqueci o nome dele, não vou lembrar agora. Que é o menino já fez novela da Sete, fez Malhação, enfim. O cara das Five também. Quem não fez Malhação? O próprio Cauã Raymond fez Malhação. Exatamente, tá vendo? Bons tempos. Agora não sei nem porque eu tava falando dessa novela, por causa do Zé Maier. O Zé Maier tava ali, de homem velho, casando com a mulher novinha, entendeu? Igual o Tony Na Ramos. última novela? Ele voltou a ser contratado? Zé Maier. Na última novela, inclusive. Não. Sim. Globo. Não. Tava lá. Amiga, mas essas coisas são sempre assim, né? Passa um tempo. Passa um tempo, você esquece que aconteceu. É que esse eu fiquei com a impressão de que tinha sido, sabe? Cancelado mesmo. Amiga, eu acho que cancelado, tal, não sei, né? Porque eu sempre espero a volta, e se você for olhar, o cara não tá completamente ferrado. Não, quando você vai ver cancelado mesmo, então nós, né? Às vezes as pessoas aprendem também, a gente pede, né, para que isso aconteça. Vamos lembrar que a gente pode ter esperança na recuperação das pessoas. Pode, como pessoas que acreditam que o sistema pode recuperar. Sabe? Eu acho que é bom ter, porque senão a gente não fica com o parâmetro para tentar. Quando a gente vive numa total situação de desesperança, de nada muda, a gente também não faz nada, sabe? Exatamente. Eu sou uma pessoa altamente pessimista, mas acho que algum tipo de visualizar positividade, olha que coisa gostosa. Como do YouTube, quem não tá vendo. Conseguiu um spot da Maia. Tem um neném ali aguardando para ter uma bolinha jogada. Por favor. Entendeu? Tem coisas que ainda fazem o mundo valer a pena. Mas vamos para o nosso grande exemplo de homem, que Isa vai agora falar. Nem sei se a Paula comentou com ela. Não estou esperando você falar. Então, eu nem sei quem é esse personagem, eu não assisti Dragon Ball. Mas olha, Isa, a gente tem o melhor exemplo, assim, que eu conversando com o Vinícius sobre esse cara, crush por outras vias, né? No caso, o crush dos animes, o grande herói do mundo. E pai ausente, companheiro péssimo, lixo humano chamado Goku. Lixo! Até Vegeta, ao longo dos 20 anos de Dragon Ball, se mostra um marido, um companheiro melhor. Porque Samba é melhor, eu estou usando aqui. Goku é lixo. Tem um filho que, quando ele descobre que a criança já é igual a ele, já tem uns 10 anos, a mãe já ensinou ele a lutar. Teu pai é o maior herói do mundo, ele é tão ausente que sua mãe deve fazer isso. E aí, não quando é uma questão de gênero, não. Ele pega o menino e joga em outro mundo para defender o mundo. É um lixo, o Goku é um lixo humano, meu Deus do céu. Mas eu acho que a gente aí tem que lembrar, vai lembrar que o Dragon Ball já é uma série de quase 30 anos agora, ou talvez 30 anos, estou confusa. Mas a gente ainda, o Japão ainda tem uma cultura que até para a gente aqui, Brasil, às vezes fica estranho, né? Assustador, do quão
né? A que nível consegue chegar o... Existe desenho para menino e desenho para menina, né? Aí a gente já entende que... Mas chega num nível que, pra gente... Pô, há uns anos atrás eu estava vendo um filme super interessante aí, tem uma coisa de família. Tinha uma mãe, separou do pai das crianças, enfim. Essa mãe era professora. Uau! Uma professora. Tem noção? Tipo, era uau ser uma professora? Não, quantos? Anos 50. Uau! Cheguei no auge da vida de mulher, sou professora. E aí tem uma conversa da sogra com o filho, né? Falando, fulana ela é uma ótima moça, mas esse negócio de trabalhar fora, você sabe que não dá certo, né? E eu estava no cinema em Niterói, num cinema... Quem não sabe, Niterói fica no Rio, Niterói é uma cidade até bem tradicional, e o cinema fez um silêncio, a gente estava rindo, achando graça, fez um silêncio, assim, sabe? Que as pessoas fizeram, oi? O que eu tava Uma professora, ela tá dando aula para criancinha, isso que coisa, sabe? Era um negócio assim que você fazia. A reação do filho, né, dessa senhora, foi assim, tipo, sabe, tipo, mais ou menos, né, minha tia, mas... Então, assim, a gente ainda tem culturas, a gente sabe muito bem disso, que a gente não entende. Hoje em dia, a gente, por exemplo, o Goku é um personagem que a gente tem dificuldade com ele nesse sentido, né? Mas a série como um todo deixa muito claro que ele é um pai de merda. Mas isso não é isso não é um problema nem para ele, nem para os nem para a esposa dele, dele. né? Inclusive, a esposa, dele. Quando ele está por perto, ela tem mais trabalho. Acho que ela, inclusive, não gosta. Ela prefere que ele vá embora. É isso. E ela acha que ele é um mau exemplo para os filhos. E o desenho fala muito isso, né? Quando pode, cara, tipo, vai ver tua mulher... Vale lembrar, para quem não sabe, que o Goku caiu na Terra, ele era um Saiyajin, ele caiu na Terra, ele descobriu que era uma menina, ele já era grande, tá? Tem esses negócios também. Casou, acho que meio que não sabia o que ele estava fazendo. Inclusive, não sei, a gente não sabe como é que ele fez o que ele fez. Contextos. Tem que dar um pouco de contexto. Mas é isso. Vale lembrar que hoje em dia, acho que já tem uns animes que lidam melhor, sabe? Hoje em dia, há pouco tempo, no fim de semana aí, passei um domingo vendo um anime, eu fiquei impressionada que as moças estavam trabalhando. Achei legal. Tinha umas crianças. Contemporâneo. Tinham várias mães vivas. Várias mães vivas, é errado. E é isso. É verdade. Não só nos animes, nos desenhos animados também. Sim, sim. Importante, né? Porque a gente convive que a maioria que assiste desenho animado é criança. É de lá que se começa, né? Sim. E as mães geralmente não estavam presentes, né? Ou quando estão presentes, elas são... Uma das coisas que Bom, não vou nem falar isso aqui, quando a gente desligar a câmera eu falo. Mas... Caralho. Não, mas é porque uma das coisas que eu tenho observado, assim, até nessa nova fase da minha vida, que, tipo, quando as mães estão entrando, hoje em dia, nessas histórias infantis, elas são os pontos de tensão, né? Especialmente quando você fala sobre maternidades e infâncias femininas, assim. Tem que ter eu acho que para a mãe funcionar como uma figura de interesse maior assim, a gente pega uns Disney recentes, né? Sim, Red, conflito, Valente, assim, até Pixar como um todo. É tipo... Isso a jornada da heroína, né? É uma das coisas que eu fico mais incomodada. Até, assim, para mim é meio complicado, porque eu consigo me identificar com essa jornada no sentido de, tipo, ter uma orientação de validação e sucesso ligado ao masculino. Para quem não entende o que é isso, a jornada da heroína é uma jornada arquetípica que existe. Mas, assim, se você vai ao pé da letra dessa jornada, está muito ligada a um ódio à mãe, né? E uma idolatria ao pai, porque a mãe ou é fraca ou é monstruosa, né? Você não tem, que é o caso de Valente, por exemplo, né? Mas é sempre essa jornada de empoderamento feminino no sentido de você tem que curar o seu feminino, você tem que ficar em paz com o seu feminino, mas sempre passando por esse lugar de que o seu exemplo materno até uma jornada que coloca assim, você julgou mal a sua mãe, show de bola, mas ainda assim você precisou que isso tipo, você precisou desse lugar de atenção, sabe? Que eu fico assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Toda vez que eu uso, né, eu sempre tiro essa parte, porque me incomoda muito. Tipo assim, eu uso sociedade, né? Em termos de, tipo assim, o que a sociedade faz com o lugar feminino versus o lugar masculino, que é com que eu me identifico, né? Tipo, minha mãe nunca me deu um mau exemplo, justo o contrário, né? Então, sei lá... Eu entendo esse ponto.
Mas voltando aqui no nosso canto que a gente já conhece muito bem das animações da Disney, para mim é muito animador ver mães, sabe? Independente do estado em que elas estão, e o Red foi ainda mais animador, porque eu Exato, só o vi Red foi mães, tão como eu vi bom, avó, eu cara. vi tia, eu falei, caralho, uma tia! Uau, Disney, sabe? Tipo, caramba, tias unidas, sabe? Para ajudar em alguma coisa. Eu acho que a gente sabe bem que a gente tem esse histórico das mães falecidas, né, nas animações da Disney por muito tempo, ou das mães nem citadas só não tá ali, pronto. Então, eu acho que, bem ou mal, a gente vem vendo, né? Tem um tempo, o Valente me incomoda bastante, mas ok, já lido melhor com ele hoje em dia. Também não gosto muito Ele me bastante. incomoda em vários momentos, né? Várias coisas. A gente já foi indo melhor, e o Red, para mim, foi muito especial, tipo, uma tia. Porque, assim, a Moana tinha uma avó incrível, tinha uma mãe que falou que aí vai, garota, pega aqui as coisas e cai dentro. Quer dizer, não falou muito, né? Acho que tem, tipo, 3 linhas de fala, moça. Mas De música. Pelo menos ela canta. Mas o Red foi muito especial no sentido que a menina tem amigas, né? Enfim, nem entro nos méritos diferentes ou não, acho que já é um outro tipo de filme. E aí só tem uma família que é composta por seres humanos e mulheres, né? Eu sei que parece estranho falar isso assim em voz alta, mas se você olhar direitinho a história da filmografia da Disney com essas personagens, isso, uau, né? Uau. Quando vieram aquelas tias, eu falei, caralho, tias, umas 3 tias. Eu falei, cara, eu tenho umas 3 tias. Eu tenho umas 3 tias. E diferentes, sabe? As tias não são iguais, não são as fadas Não são as fadas da Aurora lá da... Não, mas as fadinhas são diferentes, tá? As fadinhas têm personalidade, mas elas são diferentes. Eu defendo que as fadinhas são as verdadeiras heroínas dos filmes. Eu botei no meu TCC isso. Ninguém concorda, mas eu botei no TCC. Sabe que os personagens com a agência daquela porra fora Malévola. True. É isso. Valeu, e aí, gente, vamos para a saideira ou temos algum ponto? Porque eu não sei se a gente precisa chegar num ponto necessariamente, a gente só tá rançando sobre... Só falou sobre isso como tudo aqui, né? Nossa finalização de ranço é dizer que esses caras estão aí sendo construídos e que é bom que, já que eles estão sendo construídos para algum ponto, que o ponto não seja colocá-los como heróis, independentemente do abandono enfim, que isso não seja, mas ele chegou lá, né? Tipo, que ele perdeu no caminho. Ou melhor, quem ele fez sofrer no caminho, porque o que ele perdeu no caminho é bom que ele tenha perdido. Mas... Ele estava lutando para salvar. Mas tem que mostrar que ele perdeu também. É isso que eu sinto, porque quando já é normal, eu acho que é outra coisa que a gente ficou falando também no subtexto das coisas que a gente falou, que é muito normal ver pessoas sofrendo por conta desses caras, só que isso é justificado sempre. Eu acho que a única forma de você mudar essa justificativa é ver que o cara sofreu também. Não só de mudar a justificativa, mas no sentido de mudar a mentalidade as pessoas não acharem que tá tudo bem, sabe? E pensando no egoísmo do ser humano, assim, pensa que vai ser ruim para você também, entendeu? Já que você não consegue se importar com o outro, pensa que vai ser ruim para você. Então, eu acho que esse tipo de história precisa ser narrada, sabe? Do cara sofrendo, porque ficou sozinho, porque fez merda. Né? Preferia estar em casa com minha esposa, com meu filho. Ou então não ser o protagonista, sabe? Eu me lembrei tem a série Eu Nunca, não sei se Isa não sei se assistiu, Paulo sabe qual é, né? Você tem a mãe daquela menina que é de ascendência asiática, que ela simplesmente quer viver a vida dela trabalhando, e tem uma questão que é um problema para a relação dela com a filha dela, é óbvio, e que a menina admira ela pra caramba, e todas as vezes que ela abandona a filha dela, isso é uma questão para a filha dela, porque, pô, minha mãe tá me abandonando de novo, mas é aquilo, você aprende com aquela personagem que isso é uma escolha de vida, mas ao mesmo tempo ela não é o ponto focal. E ela com certeza... amiga, mas eu tô tão cansada disso, porque eu já vi tantas vezes essa narrativa da mãe que abandona, porque assim, que a mãe tá trabalhando, a mãe tá abandonando, aí a filha é martirizada, porque então ela abandona no sentido de, tipo, não aparece mais mesmo, assim, tipo, vai para lugares e não fala mais com a filha, entendeu? Trabalha viajando e... Assim, não tem responsabilidade afetiva também, show. Exato, esse tipo de... O problema é a responsabilidade afetiva, porque a gente sabe que dá para você viver viajando e ter responsabilidade afetiva com seus filhos, mesmo que seja a mesma coisa do que se você estivesse do lado. Mas, assim... Não vão morrer por isso. Exato, mas eu tô cansada de séries que o problema
Sim, da concordo. criança é a mãe que abandona, entendeu? Eu queria outras coisas, assim, eu queria outras histórias. Aí eu fico sozinha em casa. Então, Mas eu nunca tenho menino também, que o pai também não tá presente nunca, tá? Pronto. Já dei o contraponto, mas a mãe também não tá, então tá tudo errado. quem se importa que o pai não está presente nunca, cara? Então também ninguém liga. Por Não, isso, então, mas aí é que tá, né? Esse é o rolê. Sério? Vamos colocar peso nos trabalhos dos pais. Eu acho que essa é a moral. Ai. E aí, amiga, vamos de saideira? Aí, Qual a sua saideira, Bia? sabe? Minha saideira, eu acho que eu vou deixar, então. Isso você vai indicar o Red, porque senão eu não falo. Então tá. Então, acho que eu vou deixar duas Working Moms, que é uma série da Netflix canadense muito boa. Acho que está com 3 ou 4 temporadas já, mas é rapidinha, é legal, é divertida e é fofa. E temos também Red, da Pixar, no Disney Plus. Lindo, maravilhoso, um amor de filme. É muito bom. Não vou falar mais, não. Depois vocês assistem e me contam. É fofinho mesmo. Eu achei só fofinho. Bom, já tá saideira. Falei, Paulinha. Eu vou indicar Tokyo Vice, que é uma série que está na HBO Max e que, assim, eu poderia não ter nada a ver, porque não fala exatamente disso, mas tem toda uma relação de pessoas que abandonam família em prol da ambição, assim, tipo, praticamente todos os personagens com algum tipo de destaque, desde o protagonista até os secundários importantes, tem essa dinâmica né, do que eles estão abandonando em prol do trabalho, mas o trabalho visto de uma forma até meio viciosa, perigosa, porque no caso está falando de máfia e acusa e drogas de fato, então é um negócio bem wall punk, mas tem essa. Eu acho interessante isso, que o contraponto é sempre a família de uma forma assim, famílias das quais eles estão fugindo porque são um peso, porque representam uma responsabilidade que eles não sentem que precisam ter, porque não foi uma escolha deles, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que não sei, tem uma relação com isso, de certa forma, e é uma boa série, então acho que ali dá para pular umas cenas de violência muito. E assim, é HBO, né? Violência e sexo em momentos que você fala assim, não precisava ser tão gráfico, né? Eu não precisava dessa cena desse jeito, mas fora isso, a história é boa. O meu não tem nada a ver com isso, não. Não tenho a menor bagagem para sugerir, não tive, desculpa, talvez eu até soubesse, mas não soube. Então, a minha saideira, na verdade, é a minha série do momento, que voltou, se chama The Flight Attendant, que é na HBO Max, inclusive a HBO Max, siga assim, que é a comissária de bordo. Ela já tem uma primeira temporada, voltou numa segunda agora. Você tá gostando da segunda, amiga? Eu amei a primeira, a segunda eu tô achando um porre. Vamos indicar uma série que a segunda temporada. Não, mas a primeira vale muito você ver como minissérie. Veja a primeira, você pode começar a segunda, se você gostar, segue. Mas eu também, eu achei que ia ser minissérie, porque ela se fecha tão bonitinho aí. Achei que era interessante, ela tem uma coisa de true crime, de suspense. Ela é ótima, muito boa. É uma série que eu acho que tem uma protagonista bacana, inclusive, né? Se a gente parar para pensar daquelas protagonistas menos... Né? Se ela fosse antagonista de alguém, faria muito sentido. Kelly Cuoco tem mesmo muito carisma, é divertida. Eu só conhecia ela por ser a voz da Harley Quinn em algumas animações. E Big Bang, então não chegou nem a... Big Bang Theory, que tirando isso, eu não sabia que mais ela fazia, nem precisava fazer, porque estava ganhando, sei lá, quantos milhões por episódio, então tá tudo certo, eu entendo. Mas ela tá muito bem, acho que ela também é produtora dessa série. E acho que tem um apelo bacana, assim, de personagem bem chata, que você fala, deixa de ser maluca, mas ela continua. Eu valorizo isso nas personagens, sabe? Que não param muito para pensar no que estão fazendo, porque precisam de uma linha racional e não devem fazer o que elas acham que querem. No caso dela, talvez fosse melhor não fazer, mas já fez, agora vão lidar com isso. E é isso, a segunda temporada está aí. Não é tão boa ainda quanto a primeira, mas eu acho que tem uns 4 episódios. Eu fiquei muito irritada com os que eu vi, assim, até agora. Isso aí não sei se precisa.
Mas a primeira temporada é bem legal. Tem... Tipo Big Little Lies, né? Eu acho que as pessoas às vezes não entendem que certas coisas vêm ao mundo para serem minisséries, entendeu? Tipo, Elas não já tem o precisam de. dinheiro, vamos pro É próximo. isso. Pega um Vamos- investimento, vamos fazer outra coisa. Mas não desanime, dá para ver a primeira sem chegar na segunda. Se vocês quiserem ver a segunda, fica à vontade. Imagina. Mas a primeira eu recomendo bem. E é isso, tem nada a ver não, gente. Só porque eu tô gostando mesmo, tô vendo, tô achando legal. Então Beijo. é isso, galera. Beijo, até a próxima. Yay! Tchau. Tchau, pessoal.